Pessoal, vamos lá então. Primeira classificação das soluções. Vamos classificá-las quanto ao chamado coeficiente de solubilidade. Vamos lembrar o que é isso? Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver numa determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. De novo, pensa comigo aí. É a quantidade máxima, isso é importante, é o limite de soluto que a gente consegue dissolver numa determinada quantidade de solvente, que é a água, né, quase sempre, a uma dada temperatura. Isso se chama coeficiente de solubilidade, é sempre o limite. Olha como é fácil esse momento da aula aí. Vamos lá. Digamos não, isso é verdade, tá? Vê se você consegue interpretar o que eu vou escrever aqui. Isso aqui é o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, sal de cozinha, a 20 graus Celsius, que é a temperatura. Você consegue interpretar esse dado comigo? Vamos lá. Lê aqui. Coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus Celsius. Vê se você consegue ler assim. Está escrito aqui que a 20 graus Celsius eu consigo dissolver no máximo, olha o que eu falei, quantidade máxima, no máximo 36 gramas do sal de cozinha em 100 gramas de água. Então, é a quantidade máxima de soluto que se consegue dissolver numa determinada quantidade de solvente. Vocês verão que essa determinada quantidade de solvente é quase sempre 100 gramas. Mas eu não posso admitir que é sempre 100 gramas, que pode aparecer um coeficiente de solubilidade por litro de água e tal, e você apenas tem que interpretar, mesmo não sendo em 100 gramas, tá? A uma dada temperatura. Então, está escrito aqui tudo que você precisa para matar questões teóricas e de cálculo nesse sentido, que nesse momento da aula. Classificação quanto ao coeficiente de solubilidade. Então dá uma olhada para cá. Vamos fazer uns experimentos. Olha aqui. Digamos que eu tenha um frasco e esse frasco contém 100 gramas de água. Estou fazendo dados diretamente voltados com o conceito para a gente não ter problema. E eu coloco a 20 graus Celsius, tá bom? E eu coloco dentro desse copinho, eu coloco 20 gramas do cloreto de sódio. Você pode pensar comigo aqui? Tá fácil, hein? Ó, eu tenho 100 gramas de água a 20 graus Celsius e eu coloco 20 gramas do sal de cozinha. O que o coeficiente de solubilidade nos diz? A gente não tem que decorar isso. Isso é dado. Ele nos diz que cabe até 36 gramas do sal em 100 gramas de água. Quanto eu coloquei? 20 gramas. Então esses 20 gramas conseguem se dissolver sem problemas? Sim, né? Então, nesse caso, nós temos uma solução em que a massa do soluto dissolvida ela é menor que o limite, que o coeficiente de solubilidade. Toda vez que isso acontecer, você vai classificar essa solução como solução não saturada. Tá fácil isso, gente? Não saturou, não chegou no limite. Muita gente conhece ela com esse nome aqui, ó, insaturada. Tanto faz não saturada ou insaturada. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, acompanha aqui para a gente fechar esse conceito, a parte conceitual aí. Segundo experimento, eu tenho 100 gramas de água a 20 graus Celsius e eu adiciono agora 36 gramas do cloreto de sódio. E aí, pessoal, de olho lá no limite. Está escrito aqui que o máximo que a gente consegue dissolver são 36 gramas do cloreto de sódio a 20 graus Celsius nos 100 gramas de água. E eu pus 36. O que vai acontecer? Irão se dissolver os 36? Com certeza. Mas é o seguinte, nesse caso, a massa do soluto dissolvida está exatamente igual ao limite. Estamos no limite. Então, toda vez que a massa dissolvida é igual ao coeficiente, ou seja, o limite de solubilidade, então, nesse caso, você diz que a solução que você tem, ela é saturada. Ou seja, saturou. Não cabe mais nada. Está no nível máximo de saturação. Está na iminência de não dissolver mais. Fácil ou não é isso aí, gente?
E, finalmente, dá uma olhada para cá. Terceiro experimento, você tem um frasco com 100 gramas de água, como a gente está fazendo direto, a 20 graus Celsius. E aí agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui dentro 40 gramas de cloreto de sódio. Você está acompanhando? 40 gramas de cloreto de sódio. Mas o que diz o dado, o que fornece o dado do coeficiente do cloreto de sódio? Só 36 podem se dissolver na água. E eu coloquei 40. Então agora, o que está acontecendo? Agora, a massa do soluto adicionada, ela é maior que o limite. Gente, o que é o óbvio aí? O que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer de 36 gramas do sal se dissolverem na água e 4 gramas não conseguirem se dissolver. Não tem jeito, eu botei 40, mas só cabe 36. Então, 36 gramas se dissolverão na água, produzindo, vê se vocês acompanham aqui, ó, uma solução saturada, e os 4 gramas que não se dissolvem ficam no fundo. Então, produz um que a gente chama de corpo de fundo, ou corpo de chão. Então, a classificação dessa solução é solução saturada com corpo de fundo. Essa é a classificação dessa solução. Observa, as duas soluções são saturadas. A diferença é que a primeira solução é saturada sem corpo de fundo e a segunda solução é saturada com corpo de fundo. Mostra que foi colocado soluto além do que se pode dissolver. Isso é muito fácil de entender. É só você chegar em casa, ficar colocando sal na água ele vai dissolver, mas vai ter um momento que ele não dissolve mais. Então, se não dissolve mais é porque ultrapassou a saturação. E o que ultrapassa a saturação fica no fundo, não dissolve. Tranquilo, gente? Olha essa classificação aí. Só uma observação. Não confundir a solução saturada com corpo de fundo da solução supersaturada. O que é a solução supersaturada? É uma solução muito rara, muito instável, que acontece quando a gente aumenta a temperatura desse sistema e aumentando a temperatura provoca um aumento na solubilidade do cara e ele até dissolve uns 4 gramas. Depois a gente resfria, uma situação muito complexa. Depois a gente resfria lentamente e dependendo desse resfriamento muito lento, pode acontecer da temperatura voltar aos 20 graus Celsius e os 4 gramas não precipitarem, não irem para o fundo. Pode acontecer, mas é raríssimo. São soluções altamente instáveis, tá? Então não confunda a solução saturada com corpo de fundo com solução supersaturada. A supersaturação é uma situação em que todos os 40 gramas estariam dissolvidos. E uma solução saturada com corpo de fundo, 36 dissolvem, que é o limite, e 4 estão no fundo, corpo de fundo. Beleza?